O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? Oi, crianças! Oi, família! Tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma semana de nossas atividades, quase encerrando o mês de junho, né? E também terminando o nosso conteúdo do tempo, né? Estamos quase no final do nosso Tone, indo para o nosso finalzinho do nosso primeiro Tone Itinerários. Então, primeiramente, vamos iniciar a nossa semana fazendo o calendário. Então, vocês irão completar hoje o dia 27, que foi sábado, o 28, domingo, e hoje o 29, segunda-feira. Colocar o numeral, desenhar e colorir o tempo. Então, falta só mais um dia para terminar o nosso calendário do mês de junho, que também é uma forma de marcar o tempo, conforme vai acontecendo os meses do ano, tá? Então, hoje, vocês viram que a professora começou com um trava-língua do tempo. Então, nós vamos falar esse trava-língua agora lendo devagar. Então, temos aqui, ó, trava-língua o tempo. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. É uma trava-língua que fala do tempo e que temos muitas palavras com a letra T. Por isso que se chama trava-língua. É um gênero textual, né? O trava-língua. E aqui, o que é a brincadeira do trava-língua? Além de ter palavras que iniciam com a mesma letra, você tem que falar rápido. Quanto mais rápido, melhor. Então a professora vai estar enviando lá um videozinho que vai trabalhar esse trava-língua. E vocês vão ter que fazer várias vezes até vocês conseguirem fazer o mais rápido possível, tá? E aí, nós vamos lá para o nosso Tone Itinerários, que vai trabalhar hoje conhecendo e entendendo o tempo. Lá no nosso Tone, nas últimas páginas, que vai ser 90, 91, 92, 93, 94 e 95. E aqui vai falar um pouquinho, além de todas as formas que a gente já falou do tempo, calendário, relógios, né? A gente vai falar hoje do relógio do sol, né? Então, o que é o relógio do sol? Na verdade, o relógio do sol, ele é um relógio que a gente precisa da claridade e do sol para marcar o tempo. E era usado muito antigamente. Hoje, só alguns lugares que tem esse relógio do sol, mas que ele é usado mais como uma decoração, né? E não existe o certo quem inventou esse relógio do sol. Não existe uma pessoa, não consta em livros qual foi o inventor, mas eles usavam e tem que ter uma haste. Então, por exemplo, se a gente pegasse o nosso relógio aqui, no lugar dos ponteiros, a gente teria que fazer uma haste, que poderia até ser feita com canudinho, lápis, mas aí tem que colocar lá no sol para onde vai apontar, né, essa haste para onde vai apontar para fazer a sombra e marcar o tempo, tá? Então, não existe ao certo quem foi o nome do inventor, mas ele é a forma que eles usavam antigamente para marcar o tempo. Aí, o nosso Tony hoje, ele vai trabalhar um pouquinho aqui, tá? E vai pedir para que seja construído um relógio do sol. Mas a professora vai dar as sugestões então. Então, o que vocês irão fazer lá no nosso Tony hoje? Então, primeiramente, lendo essas duas páginas, diz assim: conhecendo o tempo. Como marcavam o tempo na antiguidade? Quantas horas tem o dia? A que horas começa a aula? Quantos dias tem o ano? Quando é o meu aniversário? Quanto tempo levo para chegar à escola? Quantas horas durmo por noite?
Quanto tempo demora para nascer um bebê? Quanto tempo leva para a comida ficar pronta? E quanto tempo dura a primavera? Então, por isso que a professora fez através do vídeo hoje, porque vocês terão que fazer junto com a família de vocês, porque vocês terão que pesquisar quanto tempo dura a primavera, quanto tempo leva para um bebê nascer. Aí, abrindo aqui, que vai dizer, entendendo o tempo, aonde vocês terão que completar, tá? Então, aqui primeiro, levo para chegar à escola. Então, vai depender do que você vai à escola para ver quanto tempo você leva se você estivesse indo para a escola. Durmo quantas horas por noite, vocês irão colocar lá a hora exata. Por exemplo, 8 horas por noite. Coloca o 8 e o Hzinho escreve a palavra horas. Quanto tempo demora para um bebê nascer? Normalmente é 9 meses. Quanto tempo leva para a comida ficar pronta? Depende da comida que o papai ou a mamãe está preparando lá. Quanto tempo dura a primavera? Depois lá, quantas horas tem um dia? 24 horas. Que horas começa a aula? Ela começa a 1 hora se a gente estivesse na escola. Quantos dias tem o ano? 365, ou o ano bissexto, 366. E o dia do seu aniversário, tá? Aí na página 92 e 93, há diversas formas de marcar o tempo. O relógio de sol é uma opção. Construímos nosso relógio de sol para marcar as horas. Mas como o relógio de sol para a idade de vocês também precisa saber um pouquinho os pontos cardeais e ainda vocês são novos, a professora vai sugerir que vocês escolhem uma imagem ou desenhem como é um relógio do sol. Pesquisa a imagem dele lá, tá? Existe lá na internet, no Google, você vai pesquisar como é. Aí vocês podem imprimir e pintar a imagem ou já colorida e colar aqui numa das páginas. Caso vocês queiram construir o relógio do sol, não é tão difícil. Se a gente pegar um prato de papelão, furar o meio com um canudinho lá, ele ensina como fazer também lá no Google. Vocês até poderão, só que a gente vai precisar do sol para colocar lá, para ver aonde vai marcar a sombra. Caso você queira fazer, é para tirar foto do momento que vocês estiverem fazendo. Mas a professora sugere que, como vocês ainda são muito pequenos, que vocês escolhem a imagem do relógio do sol. E esses quadradinhos vocês completem então com os seus pais, né? A data do seu aniversário, cada um faz aniversário em um dia, quanto tempo você dorme. Então algumas questões aí não vai ser igual a do colega. Então por isso que cada um terá que fazer o seu. E também a gente encerra com esta página, a gente termina o nosso Tone do primeiro módulo, a parte 1 do nosso Tone, tá? Aí esta semana a gente irá fazer outras atividades, a gente não vai começar o outro Tone ainda, tá? Temos umas outras atividades para concluir ainda, falar de festa junina, para depois iniciar o Tone novo. Mas assim a gente encerra, né, o nosso primeiro Tone, a prof até trouxe o Tone aqui, para vocês darem um tchauzinho para o Tone, encerrando a primeira parte, tá? Espero que tenham gostado, né? Um abraço e até a próxima!